Fala galera, tudo bem? Eu sou o professor Tiago Cavalcante, nós estamos mais uma vez aqui no Núcleo Pré-Vestibulares, o melhor cursinho da região do Cariri e quem sabe do Brasil, hein? Aqui hoje nós estamos trazendo para você uma aulinha que vai falar sobre 3 temas importantes, tá? 3 temas aí ligados à história do Brasil, mais especificamente ao Brasil colonial. E o Brasil colonial é um assunto que sempre é lembrado na prova do Enem. Se você pegar lá aquelas estatísticas sobre a prova do Enem, você vai observar que as questões que envolvem colônia, elas sempre estão nesta prova. Então quem está se preparando aí para o Enem não pode pensar em ir para essa prova sem lembrar dessas temáticas que são tão importantes. Hoje nós vamos falar o que, professor Tiago? Nós vamos falar sobre 3 assuntos. O primeiro deles é sobre bandeiras. Tá? Os famosos bandeirantes. O segundo assunto que nós vamos falar é sobre a mineração, que é o nosso carro-chefe, onde vai ficar boa parte dessa aula aqui. E o terceiro assunto que nós vamos falar é sobre o Marquês de Pombal, o chamado período pombalino. Vamos tentar entender um pouquinho o que foi esse período e o reflexo dele aqui na nossa colônia, beleza? Então vamos lembrar aqui esses temas importantes para o nosso vestibular, tá? O que eram as chamadas bandeiras? As bandeiras eram expedições que existiam no período colonial. Tá? Por que essas expedições se formaram? Como o Brasil era um território muito grande e pouco conhecido, existia aquela pergunta se dentro do território existia alguma riqueza a ser explorada. Tanto o Estado português quanto os particulares tinham interesse nessa descoberta. E aí se organizam algumas expedições. Aquelas que eram organizadas pelo Estado eram chamadas de entradas. E aquelas que eram organizadas pelos particulares eram chamadas de bandeiras. É daí que vem o nome bandeirantes. Com uma diferença interessante entre elas. As entradas são expedições oficiais financiadas pelo Estado e que não possuem nenhum local certo, nem uma data certa para acontecer. As bandeiras, elas vão partir principalmente de um território chamado São Vicente. É por isso que é muito comum chamar os bandeirantes pela alcunha, pelo sinônimo de vicentinos. Então, se você pegar uma prova de vestibular que você vai fazer aí pelo Brasil afora e tiver a expressão os vicentinos, está se referindo aos bandeirantes. Belezinha? Posso ficar tranquilo em relação a isso? Vicentinos é a mesma coisa que bandeirantes, porque as bandeiras, que são essas expedições, partiam de uma capitania chamada São Vicente, tá certo? O grande objetivo dessas bandeiras era procurar riquezas. O que é que todo mundo que vinha para esse país queria achar? Ouro. É por isso que as bandeiras elas vão se especializar em algumas funções. 3 são os principais tipos de bandeira que estão aqui no quadro representado. As bandeiras de apresamento, tá certo? As bandeiras de prospecção, ok? E o famoso sertanismo de contrato, tá certo? O nome ajuda muito a você entender o que cada uma dessas bandeiras faziam. Por exemplo, bandeiras de apresamento. Qual era o principal objetivo? A captura de índios. Ok? O principal objetivo dessas bandeiras era a captura de índios. Tiago, mas eu li em algum lugar que capturar índio no período colonial era proibido pelo Estado. A igreja fazia uma forte pressão para que os índios fossem catequizados e não escravizados. Então, como é que essas bandeiras capturavam os índios? Ou elas simplesmente desafiavam a lei, ou então elas usavam brechas jurídicas. Uma das brechas jurídicas utilizadas pelos bandeirantes para capturar tribos indígenas sem ser considerado algo ilegal era um mecanismo chamado, olha aqui o nomezinho dele, guerra justa. Guerra justa.
que é uma concepção antiquíssima. Guerra justa já era uma ideia presente nas cruzadas. E desde a antiguidade, que era um direito de quem vencia a guerra de escravizar o vencido. Essa ideia ela só vai sendo adaptada nas mais diferentes sociedades com o tempo. Quando nós chegamos no período colonial, o que é que os bandeirantes faziam? Eles usavam o critério da guerra justa para dizer que determinada tribo indígena era agressiva e um obstáculo ao processo de colonização. Baseado nesse argumento, eles empreendiam contra essa tribo guerra justa. Aqueles que não morriam nessa guerra eram capturados e vendidos como escravos para pagar os custos da guerra. Obviamente que o bandeirante vai utilizar esse argumento para praticamente fazer guerra contra todas as nações indígenas. É por isso que ali na região do Sudeste, que era onde os bandeirantes tinham maior atuação, a dizimação das tribos indígenas vai ser algo mais vertiginoso do que em outras regiões do país, onde o contato com o branco e principalmente com o bandeirante não foi tão intenso, tá certo? Então a guerra justa era um argumento utilizado pelos bandeirantes. Outro tipo de bandeira era a bandeira de prospecção. Prospecção significa procurar. Então essa bandeira ela tinha como principal objetivo a procura de metais preciosos. Quando eu falo de metais preciosos, estou falando particularmente de ouro, tá bom? E também existe o sertanismo de contrato. De tanto entrar pela terra para capturar índio e para procurar metais, esses bandeirantes se tornaram especialistas nas entradas para o sertão. Então, muitos governantes de algumas regiões que passavam por problemas, que tipo de problema? Guerra contra os índios, quilombos de negros, contratavam os bandeirantes para que eles destruíssem esses quilombos, para que eles atacassem essas tribos indígenas. Esses bandeirantes que eram contratados para atuar dessa maneira eram chamados de sertanistas de contrato. Alguns desses bandeirantes ficaram extremamente conhecidos, como é o caso do Domingos Jorge Velho, também conhecido como Diabo Velho, que é o bandeirante contratado para destruir o chamado Quilombo de Palmares. Tá? Então eram sertanistas de contrato, esses bandeirantes que eram contratados para destruir quilombos e tribos indígenas consideradas agressivas. Tranquilinho? Ficou aí na cabeça? Então vamos lá, só revisando. Bandeiras eram expedições, tá certo? Essas bandeiras partiam de São Vicente, daí os bandeirantes seriam chamados de, exatamente, de vicentinos, e elas se dividiam em três tipos: apresamento, prospecção e sertanismo de contrato. Apresamento, captura de índio. Prospecção, busca por metais. Sertanismo, bandeirantes contratados para destruir quilombos e tribos indígenas agressivas. Belezinha? Para a gente fechar essa primeira parte de bandeirantes, só lembrando aqui, ó, também existiam as chamadas bandeiras de abastecimento. Ou seja, a função dessas bandeiras era abastecer algumas regiões. À medida que os bandeirantes entravam no interior do Brasil, iam fundando povoados, cidades, e como essas cidades ficavam bem distantes do litoral, elas eram abastecidas através de algumas expedições. As bandeiras de abastecimento, as expedições de abastecimento, se dividem nesses dois grupos, ó, os tropeiros e as monções. Os tropeiros eram expedições terrestres que utilizavam principalmente animais para transportar mercadorias, principalmente mulas, principalmente jumentos. Essas tropas de mulas, esses comboios enormes, alguns deles chegavam a ter 50 animais, 60 animais, eles levavam os produtos da região litorânea até o interior para abastecer. Tá? Já houve uma questão no Enem falando sobre o feijão tropeiro, que é um tipo de alimento que vai surgir exatamente para alimentar esses comboios, essas pessoas que iam nessas tropas abastecer o interior, tá bom? E um outro tipo de expedição são as chamadas monções. Essas expedições são fluviais, ou seja, são expedições feitas pelos
rios em canoas. Canoas que levavam as mercadorias para as regiões bem distantes do litoral, tá bom? Então posso ficar tranquilo em relação a essas expedições? Deu para encaixar direitinho aí no tutano cerebral? Beleza, agora vamos para um assunto que é fundamental, que é mineração, tá? A mineração é a segunda grande atividade econômica da colônia. Ela vai ser uma atividade importante depois do declínio da cana-de-açúcar. A cana-de-açúcar entra em declínio no século XVII, depois da expulsão dos holandeses do Nordeste brasileiro, através daquele processo que a gente já trabalhou numa outra aula, chamado Insurreição Pernambucana. E aí, com o declínio da cana-de-açúcar, nós vamos ter um hiato econômico, não é? Um período aí sem uma grande atividade econômica. E aí vem a mineração. Quem é que descobre os metais no Brasil? As bandeiras, os bandeirantes. E aí, a partir do momento que a notícia do metal começa a trazer repercussão, vai gerar um fenômeno que alguns autores classificaram como febre do ouro. Uma quantidade enorme de pessoas vão se deslocar para o Brasil, principalmente para a região das Minas, em busca de enriquecer através da exploração desses metais, tá? E aí, essas pessoas que vinham para cá se concentravam na região sudeste e fizeram com que o Estado português tivesse uma preocupação muito grande no sentido de dotar a região de um aparelho administrativo para administrar melhor essas pessoas, esses recursos e arrecadar o máximo possível de ouro. Então vai haver o desenvolvimento de alguns órgãos, como por exemplo a Intendência das Minas e também as chamadas Casas de Fundição. Qual seria o papel dessa Intendência das Minas, Tiago? O papel da Intendência das Minas seria exatamente de organizar a exploração do minério. A Intendência era o órgão responsável por distribuir as terras, fiscalizar a produção e arrecadar os impostos para a coroa portuguesa, tá? Era ela que determinava em que terra você explorar o metal, fiscalizava a produção que você tinha e arrecadava os impostos. O intendente era um funcionário público tão especial que ele deveria satisfação apenas ao rei. Era um cargo extremamente importante, tá certo? Além da Intendência das Minas, também houve a criação das chamadas Casas de Fundição. O objetivo dessas casas era fundir o metal, transformando ele em barra, para que essas barras pudessem ser levadas para Portugal. Lembrando que as barras, uma vez feitas, era retirado o quinto, que era o imposto da coroa portuguesa, tá? Então você levava o seu ouro para a casa de fundição, esse ouro era em pepita ou em pó, tá certo? Esse ouro era derretido, fundido, transformado numa barrinha, tirava a parte da coroa portuguesa e você recebia o seu ouro. Mas boa parte desse ouro acabava indo para Portugal, já que nós éramos um país que não tínhamos praticamente nenhum tipo de coisa produzida por nós mesmos. E tudo que nós consumíamos vinha de fora, principalmente do Reino de Portugal. Tá? Então as casas de fundição elas visam isso. Um dos objetivos principais da criação desse órgão é a diminuição da sonegação. O Brasil sempre foi um país que teve muito imposto, ou seja, sempre foi aí o que alguns chamam de Estado malvadão e sempre houve uma grande carga tributária, desde o período colonial. Tá? E a sonegação sempre foi e ainda é uma realidade muito forte e evidente nesse país. Algumas pessoas, inclusive, defendem a tese que imposto é roubo. Existem impostos em praticamente todos os países do mundo, alguns mais e outros menos. Carga tributária brasileira é elevada de fato, mas não é a maior. A questão é o retorno pelos impostos que se pagam. No Brasil, o retorno dos impostos é muito precário. Você paga muito imposto e tem um retorno muito pequeno, diferente de outros países do mundo, onde se paga até mais impostos. Porém, se tem um retorno disso em educação, saúde, segurança, transporte de qualidade,
coisa que o nosso país, infelizmente, ainda deixa a desejar. Mas somos brasileiros e não desistimos nunca. E aí a gente, se Deus quiser, um dia vai ter o Brasil que nós merecemos. Voltando para cá, galera. Os impostos eram muito comuns nesse período. O principal imposto cobrado era o famoso quinto. O que era o quinto? Era 20% de qualquer quantidade de metal. Agora, ele não era o único. Existia também um imposto chamado captação, ou imposto por cabeça. Quanto mais escravo você tinha, mais imposto você pagava. Com o passar do tempo, a quantidade de ouro foi diminuindo e cada vez menos a coroa arrecadava. Então a coroa portuguesa vai estabelecer uma cota anual. Além de pagar esses impostos que já existiam, a colônia deveria mandar para a metrópole todo ano uma cota equivalente a 1.500 quilos de ouro. 1.500 quilos de ouro. 1,5 toneladas de ouro. Ou 100 arrobas, tá? Um arroba são 15 quilos. Então, 100 arrobas, 1.500 quilos. Esse imposto ficou conhecido como finta. Se o Brasil não alcançasse a cota, a finta, ficava devendo um pouco de imposto para Portugal. Esses impostos se acumulavam e quando o volume de impostos acumulado, o volume de impostos devidos era muito grande, era decretada a famosa derrama. Essa derrama era a cobrança de impostos atrasados e geralmente era feita de forma violenta, quando o exército português invadia as casas das pessoas e retirava dela o que existia de valor. Se a única coisa de valor que tivesse no teu estabelecimento fosse a tua aliança de casamento, a coroa portuguesa levava embora essa aliança, tá? Então isso despertava muita raiva na população. Não é à toa que era exatamente a derrama a razão pela qual os inconfidentes iam fazer a Inconfidência Mineira. Quando a derrama estivesse sendo cobrada, a inconfidência iria acontecer. Sabendo do plano dos inconfidentes, o governador da região das Minas suspende a derrama, evitando assim o motivo da revolta, tá certo? Então eram impostos cobrados na região mineradora, tá? Como é que esse ouro era extraído, Tiago? Basicamente, esse ouro era extraído de duas formas, através das datas e através da faiscação ou faiscagem. O que eram as datas, professor? Eram pequenas e médias propriedades extrativas, tá? Na mineração não vão existir grandes latifúndios como no açúcar, vão existir pequenas e médias propriedades. Por que isso, professor? Facilidade de fiscalização, principalmente. E o que era a tal da faiscação? Era o trabalho de mineradores livres e independentes. As datas tinham mão de obra escrava prioritária. A faiscação eram trabalhadores livres, se embrenhavam mata dentro e tentavam a sorte em um rio. A mineração ela vai trazer diversas transformações para a colônia. Entre as principais transformações estão a mudança do eixo econômico do Nordeste para o Sudeste, surgimento de uma classe média que na região açucareira, no período açucareiro, praticamente não vai existir, surgimento de um mercado interno, certo? Então, como surge um mercado interno em uma classe média, vai haver o desenvolvimento de diversos ofícios, vai começar um rudimentar processo de produção, algumas pequenas industrietas vão se estabelecer, levando inclusive a rainha de Portugal a intervir na produção industrial, dizendo que o Brasil estava desviando do foco, através de um alvará chamado Alvará Régio de 1785, que proibiu as manufaturas do Brasil. Talvez, se o Brasil tivesse instalado as manufaturas ali, na região mineradora no século XVIII, quem sabe hoje nós fôssemos uma potência de primeiro mundo. Mas aí a nossa querida rainha Dona Maria, também conhecida como a Louca, proibiu as manufaturas e louco agora estamos nós tentando recuperar o tempo perdido, tá? Além disso, o desenvolvimento das artes, a região mineradora vai ter o desenvolvimento da literatura árcade, famoso arcadismo, tá?
e da escultura barroca, na figura do mestre Aleijadinho, que vai ser o grande referencial da escultura barroca, tá bom? Além disso, é uma sociedade com maior mobilidade. Professor, se a mineração trouxe coisas tão boas, por que a mineração acabou? Quais são os motivos principais? Primeiro, esgotamento das jazidas. Tem um livro de um historiador, economista, muito conhecido, falecido recentemente, chamado Eduardo Galeano. Eduardo Galeano, que escreveu um livro chamado Veias Abertas da América Latina. Veias Abertas da América Latina. Nesse livro ele traz algumas constatações interessantes. Uma delas, foi retirado mais ouro do Brasil em 100 anos do que toda a América Latina em 300. Então a quantidade de ouro que foi retirada do nosso solo foi um negócio extraordinário, contribuindo para o esgotamento da produção mineradora, tá? Outra coisa importante, a pouca tecnologia que os portugueses tinham para explorar as minas em profundidade. O ouro brasileiro era um ouro de superfície, era o chamado ouro de aluvião, aquele que era encontrado no leito dos rios. Praticamente não se encontrava ouro aqui em Minas, aquele negócio que você vê nos desenhos animados, aquelas minas no subsolo da terra, etc, etc. Praticamente não existiam naquela época, tá? E também alguns tratados desfavoráveis que a coroa portuguesa vai travar com outros países e que vão ter como consequência a grande retirada de metal precioso das nossas terras para pagar as dívidas da coroa portuguesa. Um desses exemplos é o famoso Tratado de Methuen, que também ficou conhecido como Acordo dos Panos e Vinhos. Como a Inglaterra vendia muito mais tecido para Portugal do que comprava vinho desse, afinal de contas na Inglaterra é um país onde se bebe uísque, né? Ou seja, a bebida nacional é o uísque, não o vinho. Então a Inglaterra vendia muito mais do que comprava. Portugal acumulou tantas dívidas com a coroa inglesa que pagou essas dívidas com o nosso ouro. É por isso que o Eduardo Galeano coloca lá no livro dele que o ouro aqui no Brasil deixou buracos. Em Portugal fez conventos e castelos e produziu a Revolução Industrial na Inglaterra. A quantidade de ouro brasileiro para a Inglaterra foi tão grande que serviu de acumulação primitiva de capital para que aquele país pudesse fazer a Revolução Industrial. Para finalizar essa aula, não deu para colocar aí no quadro, mas é menos importante, é mais difícil de cair, né? Nesse cenário de século XVIII, Portugal vai passar por um processo de reforma administrativa empreendido pelo nobre, pelo marquês chamado Marquês de Pombal. Na verdade, o nome dele não é Pombal, é Sebastião de Melo e Carvalho. O título dele era que era Marquês de Pombal. Ele vai ser o primeiro-ministro do rei Dom José e vai fazer uma série de mudanças que vai afetar tanto Portugal quanto ao Brasil. Entre as mudanças empreendidas pelo Pombal está exatamente a mudança da capital do Brasil de Salvador para Rio de Janeiro, para ficar mais próximo da região mineradora, a criação das companhias privilegiadas de comércio, a extinção do sistema de capitanias hereditárias e talvez a coisa mais importante que o Pombal fez foi a expulsão dos jesuítas do Brasil e de Portugal, alegando que os jesuítas constituíam um Estado dentro do Estado e que não aceitavam a autoridade real portuguesa, tá? Então o Marquês de Pombal é um déspota esclarecido, é um rei autoritário, ou ele trabalhava como um rei, porque ele era primeiro-ministro desse rei, utilizando as ideias iluministas para tornar a administração mais racional, tá bom? Eu espero que você tenha gostado da aula, que tenha dado para esclarecer os principais pontos aí em relação a essas três temáticas. Encerro por aqui e a gente se vê numa próxima oportunidade, se Deus quiser. Um abraço em todos. Tchau, tchau. Rapaz, essa plateia privilegiada chamada Israel. Mais homem.